No SET Expo 2016, eu converso agora com o Rodrigo Terra. Ele é líder do Comitê de Novas Mídias da SET e também diretor de TV. E ele foi o moderador do painel falando sobre novas tecnologias, drone e TV. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse agora para a gente com relação à regulamentação dos drones no Brasil. Como está esse trâmite? No nosso painel agora a gente, acabou de sair dele, a gente discutiu bastante os updates, né? A atualização de como é que está a regulamentação tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, o painelista John Payne trouxe um panorama geral da Section 333, que é onde a regulamentação dentro do órgão que regula a parte de aviação nos Estados Unidos, a FAA, trouxe e mostrou um pouquinho melhor como é que foram foi do ano passado para cá, por exemplo, a questão de você voar por cima de pessoas, que não pode nos Estados Unidos, você tem uma distância específica que você tem que permanecer, né, afastado da pessoa. Você tem alguns recursos de segurança que são obrigatórios, a certificação de piloto, por exemplo, você precisa ser piloto de drone lá nos Estados Unidos, certificado e homologado por 2 órgãos lá para conseguir operar qualquer coisa lá. Nossa, é bem rígido. É rígido, muito. Mas eles chegaram nessa regulação. Só que a gente está acompanhando a regulação americana há algum tempo também, inclusive para fazer um benchmark, né, de como pensar no mercado aqui. E os Estados Unidos já flexibilizou demais, já foi mais severo do que agora eles abriram um pouquinho mais. Essa questão das pessoas é uma coisa controversa, eu sou criador de conteúdo, então, poxa, você tá numa manifestação, né, jornalismo, você está num ambiente em que, poxa, tem uma massa de pessoas lá. E você não poder fazer um rasante ali, né? Fica desesperador. É desesperador. Aí eu falo, poxa, mas é questão de segurança, né? Sim. A gente viu uma cable cam caindo nas Olimpíadas agora, sim, no meio das pessoas, quer dizer, é uma coisa que está presente mesmo com a mais alta tecnologia de segurança possível. E aqui no Brasil foi interessante porque o Jorge Ben, ele trouxe pra gente o update da ANAC, do DSE, que são órgãos federais que regulam toda a parte aérea e a parte da aeronáutica. E aqui no Brasil tem uma notícia muito triste para dar para todo mundo, mas você não pode voar comercialmente com drone. Não, mesmo tendo a licença para importar o equipamento, a ANAC ainda não libera. Você tem equipamentos homologados já pela ANAC hoje, mas você não pode voar comercialmente, nem experimentação civil, né, que é um dos termos que eles usam. É uma maneira que o governo encontrou de bloquear para poder discutir, primeiro. Então, aqui no Brasil, a gente teve um passo para trás para conseguir discutir uma melhor forma de, por exemplo, a luz dos americanos ali, tentar chegar numa conclusão aqui também. Então, por enquanto, o drone não pode ser utilizado. Não pode ser utilizado. A gente sabe que todo mundo usa. É bom a gente, né? Isso que eu perguntei. Todo mundo usa. Se vai usar, mesmo não podendo, é preciso, a gente bateu muito a questão dos recursos de segurança. Sim. Aqui no Brasil a gente tem um problema que os operadores de drone costumam negligenciar a parte de autonomia de voo. E a distância das pessoas, é isso? Na verdade, a distância das pessoas também é um problema. Já caiu drone, já teve uma série de acidentes que a gente já tem conhecido. Mas não só a questão da distância das pessoas, mas existe uma negligência com relação ao equipamento. Entendi. Então as pessoas acabam desligando recursos de segurança para poder aumentar a autonomia de voo. Entendi. Então, esse é um problema que a gente encontra e que, assim, precisa a gente ter certificação para pilotos, para operadores de câmeras aéreas, vamos chamar assim. Sim. A gente precisa ter órgãos que realmente fiscalizam e regulam isso, porque não pode, gente, desligar a autonomia de voo, desligar recurso de segurança para ter autonomia de voo, não dá. E isso impacta exatamente nisso, o aumento de acidentes, aí o governo, obviamente, e mesmo a sociedade organizada civil, vai fazer de um jeito em que a gente fique mais atado com relação, criativamente, ao uso de drones. Sim. Então, se a gente colocar a segurança em primeiro lugar, eu acredito que é uma coisa que vai libertar e vai a gente ajudar a ter uma discussão saudável para a liberação e o uso, né? Os drones chegaram, existem, estão aí, estão sendo utilizados. Quais são os próximos passos a partir deles? Olha, uma coisa interessante que, além de tecnologia de bateria, por exemplo, né, que era uma coisa que é todo mundo que trabalha com algum tipo de drone ou vante, né, que é o veículo aéreo não tripulado, né, drone é um tipo de vivante, né, é a questão da autonomia da bateria, né. Então, tecnologias de bateria vão vir aí à tona.
Mas eu estou particularmente apaixonado assim por outros recursos do drone, que são as câmeras térmicas, câmeras são infravermelhas, mas as câmeras também que fazem um recurso velho até, chamado fotogrametria, né? Que é quando você faz o escaneamento por foto de um ambiente e recria em 3D. Nossa. Então agora a gente consegue recriar cenários inteiros de uma paisagem, por exemplo, dentro da computação gráfica. Ou dentro de uma engine de games para poder trabalhar uma experiência em realidade virtual, por exemplo. Que está crescendo e vai crescer cada vez mais. Que vai crescer cada vez mais, o uso vai ser maior e cada vez mais, por exemplo, a gente vai precisar recriar cenários. Sim. Não só ir lá captar com uma câmera, né? Uma locação, mas a gente vai precisar recriar essa locação usando, por exemplo, informações de fotogrametria. Então o drone, por exemplo, para uma montanha, para um campo, vai trazer todas essas informações para poder colocar tudo no computador e criar a sua experiência, por exemplo, televisiva, realidade virtual. Não tem mais volta. Não. Infelizmente ou felizmente, graças a Deus, não tem mais volta. Tá bom, Rodrigo, obrigada pelo bate-papo. Imagina, obrigado eu. SET Expo 2016, o maior evento de broadcast, novas mídias da América Latina.